Vamos esperar o pessoal entrar e aí eu começo. Olá, Ana, Marina, Tânia, o Celcinho, a Evelyn. Muito bom, Elisângela, Fabiola, as amigas tudo aqui. Coisa boa. Olha, muito bom. A Marita, lá do Chile. Muito bom. Enquanto vai entrando, eu vou falando aqui algumas coisinhas. E aí o Davi se ajeita lá também. Coloquei ele lá no outro quarto. Até a mãe entrou agora. Agora tá perfeito. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria... Olha, a Suzy também, bastante gente aí. Assim, nunca foi a nossa intenção se expor, né? Dessa maneira. Essa exposição que a gente tá tendo hoje em dia, né? Nas redes sociais. Na verdade, esses últimos meses a gente se surpreendeu bastante por conta dessa situação toda que a gente está vivendo, de isolamento. Ó, o Davi entrou. Tem que pedir, Davi, para participar. Bom, vou esperar eu. Tá aqui. Tá, o Davi tá entrando. Enquanto isso eu vou falando. Tá todo mundo me ouvindo bem? Porque eu tô sem microfone. Então, se a conexão não estiver boa, se alguém não estiver me ouvindo, avisa. Olha lá, o Davi. Quanto tempo? A gente vai ter que ficar separado esses próximos minutos aqui. Mas você vai ficar passeando? Não, tô só me ajeitando aqui. Então tá bom. Então, como eu tava falando, né? Esses últimos meses a gente acabou sendo empurrado para uma exposição maior do que a gente costumava ter. A gente sempre compartilhou a nossa rotina, né, de educação, nossa rotina familiar com as pessoas, com amigos, né? Mas os últimos meses, por conta do isolamento, começou a surgir uma procura por ajuda mesmo, né? Pessoas que queriam entender melhor a educação domiciliar, como que funcionava, né? No começo a gente tinha uma certa cautela, a gente também procurava não se expor tanto com as meninas, porque é tudo muito desconhecido para as pessoas, né? Agora tá todo mundo acostumado, tá todo mundo em casa, né? Mas até alguns meses atrás soava muito estranho. E o contexto mudou, né? Então eu tenho percebido, né? Eu tenho sentido um chamado mesmo para ajudar. Não dá para você negar ajuda, né? As pessoas perguntam. A gente tem experimentado uma riqueza no nosso viver familiar, na nossa vida aqui com as meninas, na nossa rotina, que não dá para a gente ser egoísta e guardar só para a gente, né? E por que que eu resolvi convidar o marido, né? Foi depois de muita insistência. Porque, assim, sempre que eu sou questionada sobre educação domiciliar, eu me sinto um pouco limitada na hora de explicar. Eu fico nervosa, a gente fica meio tenso, porque você sabe que tem uma certa resistência por parte das pessoas, é algo desconhecido. Embora eu esteja vivendo isso todos os dias com as meninas, me falta o dom da oratória. Então a gente esquece, né, o que falar e acaba às vezes não explicando tão bem. E o marido, por outro lado, fala bem, sabe, né? A memória do marido não costuma falhar na hora de defender as suas ideias, mas não se engane, porque falha na hora de lembrar da chave. Nunca Tem que sabe onde lembrar disso. mas tudo bem, a gente releva, não tem problema. Se ele lembrar o que tem que falar hoje, tá ótimo. E o Davi sempre foi o meu maior incentivador. Então, antes da gente começar, ele já falava de educação domiciliar, já desde quando nós morávamos na África do Sul, quando a gente conheceu uma família que fazia lá, né? Ele me perguntou na época se eu gostaria se eu teria coragem de fazer, e eu falei que não, né? Que eu achava que não era para mim. E ele sempre teve essa certeza, né? Então,
os momentos que eu vacilava, os momentos ali que eu me via em conflito, achando que eu não fosse dar conta, ele estava ali me encorajando, né? Então, por isso eu queria chamá-lo para falar, porque eu tô aqui compartilhando diariamente com vocês a nossa rotina com as meninas, o que que a gente faz, mas por trás de mim tem um marido que me apoia. E não adianta eu falar que essa realidade vai caber na vida de todo mundo, porque talvez não caiba, né? Então, não é uma decisão que a gente toma sozinha, não é uma coisa só da mãe, né? É uma coisa da família. Então, é a educação domiciliar e familiar, né? Então, por isso, tá aqui o Davi, para contar um pouco aí da nossa história também, até chegar nesse caminho de educação domiciliar. E aí pode mandar pergunta. Eu vou segurando aqui as perguntas. A hora que ele parar para respirar, eu mando pergunta. Pode falar, marido. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer em primeiro lugar a oportunidade e agradecer a insistência, né, cara? A gente sabe que o que a gente tem experimentado em casa tem sido algo muito rico e de um valor inestimável dentro da nossa experiência familiar, e seria egoísmo da nossa parte guardar isso só para nós. Então, devido à quantidade de pais que têm, de fato, entrado em contato e têm se mostrado até, em alguns momentos, um pouco perdidos, né, com a nova realidade, e tem pedido ajuda. E, da nossa parte, nós sentimos que não havia como recusarmos a exposição, porque hoje em dia tem muitas pessoas que fazem isso de maneira proposital e se expõem e fazem dessa exposição marketing para poder ganhar dinheiro nas redes sociais. Isso sempre nos incomodou e nunca foi o nosso objetivo. Por outro lado, não tem outro meio de comunicação nesse exato momento, e então essa live nossa foi mais para a gente poder conversar com os nossos amigos, contar um pouco da nossa experiência e como tem sido essa nossa experiência. A gente já está nesse caminho há 3 anos, mas não começou há 3 anos atrás. O desejo de ter algo parecido veio um pouco antes, e a gente teve uma preparação, um período de bastante conversa para poder os dois terem um entendimento para qual direção nós íamos caminhar juntos. E como é um assunto de muita controvérsia, principalmente com relação ao direito, e você tem uma série de argumentos contrários, e isso gera muita polêmica. E os filhos em casa, né, a educação doméstica, ela de forma nenhuma ela é um movimento de oposição às escolas. Eu queria deixar isso claro. Nós não estamos aqui levantando uma bandeira de oposição às escolas. Elas têm uma função social importantíssima. Eu creio que, independente da experiência escolar que cada um de nós tivemos, sempre vai haver um ou outro professor que marcou profundamente a sua infância. Dentro das escolas, você ainda tem muitos professores que ajudam e cuidam das crianças de uma maneira cuidadosa, amorosa. E então a estrutura escolar ela tem uma função social importantíssima. E a experiência da educação domiciliar, ela de forma nenhuma é um movimento contra as escolas, como se fosse possível você substituir. Uhum. É impossível você substituir uma coisa pela outra. Então, a experiência da educação domiciliar, ela está contida numa experiência da família, dentro de certas circunstâncias. Então, nem todos os pais vão, de fato, ter essa oportunidade de poder educar os seus filhos em casa, porque exige uma circunstância, uma dinâmica. E, às vezes, exige até mesmo uma condição financeira, uma estrutura que possibilite um só trabalhar,
ou os dois trabalharem de uma maneira parcial, mas a renda ela é suficiente para poder ter aquele tempo com os filhos. Então, não é só vou fazer, pronto, acabou. Não, existe uma estrutura viável que permite os pais tomarem essa decisão. Mas o que eu acho que, em primeiro lugar, precisa estar claro é que os pais, em primeiro lugar, eles precisam ter uma disposição mental de acompanhar a educação dos filhos. Isso é primordial, independente do que vai ser feito. Se você vai optar por uma educação integral, domiciliar, ou se você vai acompanhar a educação dos teus filhos de uma maneira mais direta. Não só, deixa eu ver quais foram as notas, deixa eu ver seu boletim, poxa, você tá bom, tá mal. Não é esse tipo de acompanhamento. É um acompanhamento de caráter, da maneira como o seu filho ele evolui, ele cresce, ele se comporta. Você mede a cada dia as mudanças comportamentais. O que o conhecimento que ele está adquirindo, o que a experiência das amizades, o que a experiência escolar ela está trazendo para os filhos. E você ali, como se fosse um medidor de febre, você vai medindo a temperatura do teu filho. E aí você vai fazendo as correções que precisam ser feitas naquele momento. Porque se você deixar muito tempo para fazer correções, o desvio lá na frente ele é muito maior do que quando você detecta um problema no começo. Então, a experiência nossa de pais, ela em primeiro lugar é uma experiência de acompanhar a evolução do filho em todas as esferas. Seja elas no seu caráter, seja ela na evolução do aprendizado do conhecimento humano, que é vastíssimo, e seja numa experiência espiritual, porque os nossos filhos eles precisam de suprimento espiritual, eles precisam entender a função deles como seres humanos, a função deles dentro da sociedade, as responsabilidades que eles vão ter que assumir em determinada idade, os riscos que eles correm, tudo isso precisa ser dito de manhã, tarde e à noite, de maneira insistente. Por quê? Porque se você não fizer isso, alguém vai trazer essa informação de maneira distorcida. E isso pode trazer um dano irreparável para o adolescente, para o jovem, e aí as decisões são tomadas em informação falsa, traz dano, traz problema. E isso vai comprometer o seu relacionamento familiar lá na frente. Então, dentro dessa responsabilidade de educar filhos, eu acredito que a Camila, eu acho que ela me levou a ter ela me levou para a maior aventura que eu podia experimentar na minha vida. Eu achei que eu ia levar ela a experimentar uma grande aventura quando eu levei ela para a África. Mas a coragem dela de ter filhos me levou a entender que a maior aventura dessa vida é ter filhos e se envolver com os filhos e cuidar dos filhos e ver eles crescendo. E essa semana eu estava refletindo algo sobre a educação dos filhos e me veio assim uma compreensão de que existem coisas nos nossos filhos que eles herdam de nós, muitas coisas boas e coisas ruins. E você vê aquilo nitidamente na personalidade deles. E você vê aquilo crescendo. E às vezes você fica até desesperado. Fala, puxa, mas justo isso ela tinha que ter herdado de mim, da minha genética, da minha personalidade. E agora, o que eu vou fazer? Algumas coisas você vai conseguir corrigir. Outras coisas você não vai conseguir corrigir. E você vai ter que aprender a aceitar. Assim como você aprendeu a aceitar em você. Às vezes é fácil aceitar um erro em nós mesmos, mas é difícil aceitar o erro no filho. E é o mesmo. Então, existem muitos conflitos de relacionamento e de educação. E não existe uma regra clara de como educar filhos. O que existe é o equilíbrio do relacionamento, o entrosamento da família, é a sensibilidade dos limites que cada um tem, que não são iguais. Cada filho tem um limite, cada filho tem uma personalidade, cada filho precisa ser tratado de uma maneira individualizada. E a educação domiciliar, ela traz isso à tona de uma maneira muito mais intensa, porque você
você convive com teus filhos integralmente. Então, é de manhã, à tarde e à noite, você olhando ali aqueles traços, o desenvolvimento da personalidade, os erros, os traços que você não gostaria que eles se desenvolvessem. E eu acho que essa pandemia, esse isolamento social, ele está sendo uma grande oportunidade para os pais de poderem ver nos seus filhos algo que eles não estavam vendo, porque o trabalho, o tempo na escola, às vezes a rotina diária de muitos pais não permitem você ter um acompanhamento muito próximo dos teus filhos. E você acaba criando uma imagem do que ele é. E aí, quando ele vem para casa e você agora é obrigado ali a acompanhar ele, a se relacionar até de uma maneira mais intensa. E aí você começa a perceber que alguns traços deles já te surpreendem e fala, poxa, mas espera aí, ela já pensa nisso? Ela já nossa, mas eu não achei que estava desse jeito. Eu não achei que estava tão adiantado algumas coisas. E você acaba até mesmo ficando surpreso. E isso é uma experiência que os pais estão tendo. Eu tenho ouvido muitos pais falando, poxa, mas eu não imaginava que estava acontecendo isso com meu filho na escola. Eu não imaginava que certas atitudes já estavam tão fixas na personalidade do meu filho. Que a escola, talvez aquele ambiente escolar camufla, porque você passa grande parte do seu tempo dedicado ao trabalho e teu filho grande parte do tempo da escola. E os relatórios que os professores trazem é um relatório relacionado ao comportamento de uma forma geral. Não vai ter um relatório específico da natureza do teu filho, os traços que estão se desenvolvendo, que estão aflorando nele. Essa leitura, quem faz são os pais. E às vezes os pais não têm o tempo suficiente para fazer essa leitura. Então eu acredito que esse período de pandemia, ele é uma oportunidade de ouro para os pais olharem para os seus filhos de uma maneira íntima e detectar algumas coisas que precisam ser corrigidas. Não só na educação secular, mas no caráter, na personalidade. Principalmente. Se você... Como? Principalmente. Exato. Então, a educação dos filhos, a responsabilidade que nós temos como pais, não é só providenciar um futuro onde os nossos filhos tenham condição de gerar renda financeira e sobreviver. Isso é um aspecto da vida humana. E ele não é o único. E ele depende também de outros aspectos da vida humana, como o caráter dos nossos filhos, que precisa ser educado. Eles precisam ser educados no seu caráter, na maneira como eles vão se relacionar, a maneira como eles vão assumir uma família mais tarde. Essas coisas, elas precisam ser preparadas. Você precisa apresentar para os teus filhos aquilo que você cometeu de errado e mostrar para eles as causas dos erros e fazer com que eles percebam que eles podem também cometer erros, mas que eles também podem corrigir aquilo que foi errado no passado. Então, existe uma porção, uma herança que nós passamos para os filhos que pode fazer com que eles corrijam alguns erros e sejam pessoas melhores e sejam pessoas mais capazes. Então, é uma grande aventura. Essa aventura que minha esposa me colocou, ela vai durar muitos anos ainda e a gente tem passado por um período assim de muita alegria. Embora não tenha sido fácil essa transição. E eu gostaria de dizer um pouco como foi o pano de fundo dessa decisão nossa. Que eu acho que o que influencia a tomada de decisão, existem muitos motivos que passam no coração do pai, da mãe, para levá-los a tomar uma decisão como essa, né? No nosso caso, de educar, de assumir a responsabilidade de transmitir não só a educação moral, o caráter dos nossos filhos, mas a educação secular, que é uma responsabilidade muito
grande, porque a vastidão do conhecimento humano, a quantidade de informações que precisam ser processadas por eles é muito grande. Então, é uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade ela tem que ser consciente. Então, por isso que existem alguns motivos que eu gostaria de apresentar que devem fazer parte dessa decisão. E o primeiro deles é a busca que nós, como seres humanos, devemos ter de melhorar na nossa vida. E não se acomodar. O problema da vida humana é que existem algumas situações em que nós acomodamos, seja na nossa busca por crescimento, às vezes você atinge um certo cargo numa empresa e você estaciona, ou as decepções são muito grandes e você também, poxa, não consigo, para mim não serve, não dá, e você também joga a toalha e fala, não, o meu limite é esse, daqui eu não consigo avançar. E isso envolve o conhecimento humano e também a nossa personalidade, coisas que estão presentes, que a gente às vezes não consegue mudar e às vezes a gente joga a toalha e fala, não, isso aqui eu não vou conseguir mudar mesmo, e o pau entortou e daqui para frente vai ser assim. E na verdade, é nesse momento que nós devemos olhar com uma visão até, digo, espiritual. Nós somos cristãos e dentro da visão cristã existe a promessa da redenção do homem. E essa redenção, ela oferece uma esperança de correção de todas as coisas ruins que estão dentro do homem. E essa esperança, ela leva você a acordar de manhã e falar, não, hoje eu vou melhorar, eu quero melhorar, eu quero aprender, eu quero fazer diferente. E para mim, essa experiência ela começou na minha juventude. Eu tive uma experiência de conversão na minha adolescência. Eu nasci já num lar cristão, meus pais eram cristãos, minha mãe era metodista, meu pai não sabia o que era direito, passou por muitos grupos pentecostais, então eu ficava do fogo para o gelo, assim, né? O grupo pentecostal, o grupo tradicional. E eu cresci nesse ambiente, e a minha família é uma família, assim, posso até dizer aqui de maneira muito clara, da parte do meu pai, assim, a natureza é muito intensa, assim, algumas paixões assim, muito afloradas. E a minha família, quem conhece, sabe que tem uma personalidade muito forte, então para nós, a experiência da fé cristã foi uma experiência de salvação muito grande, que mudou, virou minha vida de cabeça para baixo muito cedo, já na adolescência. E muitos amigos na época ficaram assim, pô, o Davi ficou doido, né? O que é isso? Como pode ser tão radical? Então, É hoje, né, o Davi é doido. exatamente, porque tem uma natureza muito intensa, muito apaixonada, então a gente acaba fazendo as coisas de uma maneira extrema e agressiva, e isso às vezes acaba incomodando algumas pessoas. A Cá já é mais equilibrada, já me coloca um peso, me segura no chão, mas ela não conseguiu fazer isso muito tempo, e quando a gente casou, a primeira experiência que a gente teve forte foi na verdade, nós casamos e já fomos para Rondônia, né, cara? Levei ela para Rondônia, recém-casada, né? Um estado novo, totalmente diferente, clima, chuva demais, tudo era úmido, sapo para todo lado, poeira para todo lado, com aquelas queimas de pasto. E a nossa experiência dali, ficamos pouco tempo em Rondônia, fomos para o Canadá. No Canadá, a gente chega no país, aquela coisa linda, aquela beleza, tudo muito bonito, tudo funciona muito bem, mas quando a gente olhou para a maneira como os jovens eram educados ali, aquilo ali foi unânime em mim e nela. Não, aqui a gente não vai ter filho, porque, olha, teu governo interferindo na nossa educação, chega com 15 anos, teu filho não se dá muito bem com você, ele vai embora de casa, o governo apoia e aquilo ali vira um pé de guerra. E muitas famílias ali sofrendo, conhecemos muitas famílias assim com os filhos muito cedo, assim, com a experiência aflorada, muita sensualidade, muita droga, muita loucura, muita instabilidade, e aí aquilo ali, as consequências vinham, né, gravidez precoce, briga, embriaguez e um caos. E aquilo ali nos assustou um pouco. E aí, não, ali não.
E nós acabamos voltando para o Brasil, depois de 6 meses no Canadá, e começamos a retomar nossa vida no Brasil. Eu estava concluindo a faculdade, abrimos uma empresa de cálculo trabalhista, e nesse período eu recebi alguns convites para ir para a África como missionário, para pregar o evangelho, para cuidar de igrejas, para supervisionar igrejas, né, na África. E aquilo sempre foi algo que ardeu muito no meu coração. E eu prontamente aceitei, e aquilo ali também mexeu com a minha esposa. Eu acabei levando ela uma primeira vez para ela ver como era, para ver se ela se adaptava, para ver se ela aguentava o nível de comida. E eu coloquei ela nessa aventura, e o resultado foi que, embora ela tenha sofrido muito na primeira viagem, ela se apaixonou pela experiência. O mesmo espírito que eu tinha recebido de amor, de encargo pela África, ela também experimentou aquela força, aquele ímpeto. E o resultado até da viagem foi a nossa primeira filha, né, que engravidou na viagem. Nós voltamos, a Carla estava grávida. Eu. Exatamente. E aquilo ali foi um presente para a gente, um selo, e aquilo ali não nos amedrontou de forma nenhuma. Poxa, e agora e tal? Não, vamos com a Giovana. E a Giovana nasceu, tomou vacininha, e aí ela não tinha nem um aninho. E essa foi a nossa experiência de ida para a África. E aquilo foi por um período de 5 anos, quase 5 anos, no leste da África, no Quênia. E nós imergimos na cultura africana, no Quênia. Outros amigos, outras famílias também foram para lá, e a gente tinha um relacionamento muito forte entre nós. E a nossa filha cresceu nesse ambiente. E a nossa primeira experiência de educação veio na África. E foi com uma escola Montessori. E foi aí que eu e a minha esposa começamos a nos inteirar dos métodos de educação. Tudo para nós era muito novo. A gente estava num país novo, uma cultura nova, um grupo de pessoas muito diferentes, a comida muito diferente, educação diferente. Então, tudo aquilo nos despertou de querer conhecer aquele ambiente de uma forma também mais profunda. E isso nos levou a mergulhar nos métodos de aprendizado. E nós tivemos uma experiência muito boa com a escola no Quênia e depois com a escola na África do Sul. Sim, confessional, né? Na África do Era uma Sul. escola confessional, existia muito carinho por parte dos professores, a gente via progresso muito rápido na Giovana de aprendizado, embora ela já demonstrava ali algumas deficiências, ela era muito desatenta, tenho certeza que ela me puxou, eu tive muito problema na escola, eu não tive nenhum diagnóstico, porque na minha época ninguém tinha diagnóstico de nada, hoje todo mundo tem tudo. E tem remédio para tudo. Na minha época não tinha remédio, era varada. Sorte sua. Exatamente, eu acho que foi sorte. E aí depois eu fui descobrir que a última faculdade do cérebro humano é a concentração, né? Eu ouvi dizer que a concentração ela se desenvolve a partir dos 30 anos. Então você querer que uma criança de 10, 12, 15 anos fique ali numa sala de aula aquele período inteiro concentrado e ainda se comporte como um gênio e responda todas as perguntas e não faça barulho, isso é exigir demais de uma criança, de um jovem, e às vezes por imaturidade a gente acaba achando que as crianças têm essa capacidade e a gente às vezes tenta exigir isso delas. Eu me lembro que eu tive muito problema com falta de atenção. Eu bagunçava muito, eu acho também que aquele ambiente, né, de menino, menina, na escola, a sensualidade e a natureza aflorando, e as paixões, as brigas, aquilo ali era um turbilhão. Quer dizer, a última coisa que você queria mesmo era prestar atenção exatamente nas coisas que estavam sendo apresentadas ali, de maneira certinha. Eu não era um mau aluno, eu ia bem, esse era o problema, eu absorvia as coisas rápido, mas eu não conseguia parar para ouvir e acabava tirando a atenção de outras crianças. Então eu acabava sendo retalhado de maneira até intensa nas escolas e causava bastante problema. E conseguia perceber isso na Giovana também, essa dificuldade, que na verdade é uma manifestação natural da personalidade dela.
E quando nós retornamos para o Brasil, aí sim a gente teve um choque muito grande com o sistema escolar da nossa região. E nós passamos a ter alguns problemas de falta mesmo de capacitação dos professores, de falta de qualidade, de difícil acesso. As boas estão muito longe da nossa casa, a gente ia ter que pagar um preço muito alto para colocar nossos filhos nessas escolas, o tempo que a gente ia gastar no trânsito e o estresse do vai e vem. E nós começamos a perceber que as escolas no Brasil elas têm um desespero acadêmico de criar talentos e confirmar aquilo de forma acadêmica por meio de prova, de aprovação, e aquilo ali gera uma corrida, um desespero, um pânico. Então, eles passam assim o trimestre todo, né, mandando lição de casa para os pais resolverem com os filhos. Aí você vai olhar as apostilas, ficam assim alguns assuntos muito superficiais, e aí a hora que vem prova parece que a solução é pai e mãe ficar em cima, e senão o filho vai mal, e se for mal as notas deles não vão representar, não vão corresponder ao que você está pagando, o que você espera deles, e a escola também não vai ficar muito satisfeita porque eles querem talentos, e aquilo a escola depende desses talentos para se promover, para se vender. Então, a gente ficou muito chocado com o nível de comercial das escolas no Brasil. Eram muito generalizadas, escolas muito boas eram muito agressivas, comercialmente falando. Então, era muito difícil você conseguir ver pureza nas escolas. De uma maneira assim, poxa, o verdadeiro interesse deles é educar, é ensinar, é produzir pessoas equilibradas, com conhecimento técnico, científico, para o mercado de trabalho, ou elas só estão ou elas só estão se importando com a nota que nossos filhos vão apresentar para depois promover isso publicamente e conseguir mais alunos. Então, esse período, os últimos 5, 10 anos, houve um boom no sistema escolar privado, com aportes financeiros de muitos fundos de investimento estrangeiro. Quer dizer, é uma grande máquina de fazer dinheiro. E isso acaba afetando até a saúde dos nossos filhos e a saúde dos pais, por causa desse desespero e esse pânico. E isso foi algo que nos afetou diretamente, e isso foi um conflito que nós tivemos quando nós retornamos. Não que não tinha isso no Quênia, na África do Sul, mas era muito menor. Talvez os pais lá, ou não sei dizer a razão, mas havia uma supervisão maior por parte dos pais. Aqui parece que o sistema educacional ele é muito mais agressivo. E os pais, como eles estão muito mais envolvidos, talvez o cargo de trabalho, eu não sei dizer, mas falta uma pressão oposta à escola por parte dos pais. A gente não conseguiu ver esse movimento dos pais para também encurralar a escola e falar, viu, pera um pouquinho. Vocês estão aqui para educar nossos filhos e dar conteúdo educacional para eles, e não para destruir mentalmente, para causar um conflito emocional, ou para tirar a esperança deles. Não, você não dá certo, você não se enquadra nesse modelo, então acho melhor você procurar. Quer dizer, existe muito abuso dentro das escolas. Existe muita ainda falta de preparação por parte dos professores para conseguir identificar cada um dos alunos. Eu não culpo isso totalmente a escola ou os professores, porque a quantidade de alunos dentro de uma sala de aula ela é muito grande. Isso acaba prejudicando de maneira absurda o funcionamento, a administração das matérias. Então, para nós, esse foi... Né, Davi? E os professores também têm família, têm os filhos ali, né? Eu lembro a última escola que as meninas passaram, eu lembro de ir numa reunião de pais e quando terminou, a professora falou, né? Se eu ganhasse uma moeda cada vez que a Giovana me fizesse uma pergunta, eu tava rica. Porque ela não dava conta, né? Não dava conta de responder tudo. E aí eu fiquei observando ela depois, nos próximos dias. E era muito difícil a vida daquela professora, porque ela passava a manhã com as filhas, ela também tinha duas, e aí ela vinha, trazia as filhas para a escola para trabalhar e já para estudar.
Então eu percebia que ela também tinha ali os conflitos dela e as dificuldades dela, e aí uma sala cheia, né? Então é desumano também, né? Tem o outro lado também do professor. Peraí, deixa eu só colocar o carregador aqui, que eu esqueci, senão acaba a bateria, eu caio. Vai, eu vou vendo o que estão falando, tá bom? Então vamos lá. Marcela perguntou se vai ficar salvo. Se eu conseguir salvar, vai. Giovana são Bom, sanguíneos, são mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. A Tânia, a situação da Carla, que é da quarentena, né? Que a quarentena trouxe um conflito interior de querer parar de trabalhar para poder ficar com os filhos, né? Realmente, porque a gente tá ali. Isso foi uma coisa, né, Davi, também que pesou. Travou? Estão me ouvindo? eu tô te ouvindo aqui, mas o teu vídeo tá travado. Tá travado, né? Voltou. Eu lembro com as minhas, né? Porque você está falando desse peso todo que era, né? Eu lembro que eu ficava com pesar, porque eu olhava para elas e falava, gente, minhas filhas estão crescendo, eu não tenho tempo com elas, porque a gente acorda naquela correria, toma café correndo, porque vai para natação, porque vai fazer isso. E quando chega, a gente come de qualquer jeito, pegava marmita, porque não dava tempo nem de fazer uma comida para elas. E era naquela gritaria, naquela, né? Vai logo, toma banho logo, termina logo. E faz a lição. E aí, quando chegava da escola, já estavam exaustas também. Né? Também não queriam mais. Não dava para ter esse tempo em família, né? E aí os filhos vão crescendo, né? Eu acho que é esse conflito que elas estão comentando, né? Que agora a gente está ali com os filhos, está curtindo o tempo, né? Exatamente. Esse é um momento que a maioria dos pais eles vão ter um choque muito grande, porque eles vão perceber a realidade dos próprios filhos. Porque a terceirização da educação ela tem os seus problemas. Você terceirizar a educação, quanto mais cedo você terceiriza, maior a influência externa sobre a personalidade dos nossos filhos. E aí você vai começar a ver coisas que você não plantou ali. E isso gera um conflito enorme, porque quando você convive por mais tempo, aí você consegue entender e perceber essa influência de uma maneira muito forte. E então, para nós, a gente percebeu essa influência. E aí houve muito choque cultural mesmo, de influência muito forte, muito rápida, numa velocidade que nós não tínhamos como impedir essas mudanças. E então nós nos sentimos até de uma certa forma de mãos atadas. Peraí, não consigo diminuir a influência externa. A qualidade da educação não corresponde ao que está sendo pago. O preço que está sendo pago está sendo muito alto. É um preço humano, é um desgaste enorme e o resultado muito abaixo do que a gente esperava. E durante esse período nosso de serviço na África e de experiência cristã, eu posso falar particularmente da minha experiência, para mim foi uma experiência de correção na minha própria educação. Porque a experiência cristã, ela está relacionada também com o conhecimento humano. Se nós pegarmos a história desses 2000 anos, a história do Ocidente, o florescimento da sociedade ocidental, ela está arraigada nos conceitos judaico-cristãos, principalmente nos conceitos de sistema, que a própria teologia bíblica ela traz para quem estuda a Bíblia. Ela tem uma ordem lógica, uma ordem sistêmica de interpretação, ela tão coerente, tão lógica, que ela influenciou o direito, ela influenciou a organização social da nossa presente democracia, ela influenciou todas as estruturas de conhecimento que foram desenvolvidas. Toda ciência, ela floresceu dentro de um contexto cristão. Porque a experiência cristã, ela também é uma experiência de devoção, ela é uma experiência de paixão, de amor, de busca,
e de concentração, porque dentro da própria experiência da igreja na Idade Média, houve muita experiência monástica. Muitas pessoas abdicaram até mesmo da própria família para se dedicar ao conhecimento, à busca pelo conhecimento. Então, a experiência cristã, ela desperta essa busca por conhecimento, essa busca por entender a natureza humana, por entender o cosmo, o mundo, por entender Deus, por entender a natureza nos seus aspectos físicos e biológicos. E todo esse amor a sabedoria, ela forma uma personalidade, ela forma um caráter. E esse caráter, ele é um caráter de uma perpétua busca por autoaperfeiçoamento. Uma busca por descoberta. É uma grande aventura você conhecer, e o homem ele tem sede por isso. Então eu posso dizer que a minha experiência cristã, ela pôde até mesmo corrigir a minha formação que eu não tive na minha adolescência, na minha experiência acadêmica. E ela me levou a uma correção, mas não foi uma correção acadêmica dentro de uma estrutura, foi uma correção, uma autocorreção. Porque eu passei a buscar conhecimento por conta própria. E isso me levou a buscar ferramentas que aperfeiçoassem a minha absorção de conhecimento. E essa busca me levou a buscar conhecimento em momentos em que as pessoas talvez desejassem ter lazer ou ter entretenimento. Então você acaba fazendo opções, você acaba fazendo escolhas. Poxa, eu vou curtir, eu vou ter prazer, eu vou me entreter, ou eu vou me dedicar a uma busca por um determinado conhecimento. São escolhas que a gente faz. E se você não tem uma motivação interior, você não consegue, porque hoje a indústria do entretenimento, olha, olhando hoje essa geração de séries que viram 2, 3 dias, fim de semana, assistindo série de manhã, tarde à noite, madrugada, e celular. Eu e a Camila, a gente voltou para o Brasil e a gente pegou a onda dos smartphones no Brasil. A gente teve tem uma importadora, entramos nesse ramo. Para nós, aquilo era chocante, ver como os pais entregavam para os filhos novos tablet, celular, e aquilo ali era uma coisa assim totalmente desregrada, e as crianças ficavam ali com os olhinhos vidrados naquela tela, e eles sem nenhuma compreensão do dano que aquilo pode trazer no curto e longo prazo para a capacidade de concentração da criança, o estímulo por ler um livro que não tenha luz, que não tenha essa atratividade virtual, porque você não tem uma beleza estética virtual, você não se interessa. Tudo isso são prejuízos que impedem você de se dedicar e de se concentrar e de desenvolver conhecimento profundo. Existem algumas estruturas de conhecimento que você precisa de tempo, você precisa de rotina, você precisa de dedicação. Então, eu posso dizer que a nossa experiência de consagração, a experiência cristã, ela fundamentou a nossa busca por conhecimento humano. Então, nesse período, eu pude concluir a faculdade, eu pude prestar o AB e desenvolver uma profissão e aplicar conhecimento na área comercial, que eu já tinha um talento mais natural, porque aquilo fazia parte da minha experiência de criança e adolescente. Então, o conhecimento ele veio consolidar, ele veio fundamentar toda a nossa experiência de vida como família, como parte da sociedade, e nos trouxe uma visão de como nós poderíamos ajudar os nossos filhos nesse caminho. Então, foi baseado nessa experiência de vida nossa, dentro do cristianismo, de autoeducação, de busca por conhecimento, de consagração, de você separar tempo da sua vida para se dedicar a essa busca. E, a partir dessa experiência de consagração, experimentar a disciplina necessária para desenvolver conhecimento. Porque não adianta você achar que você vai colocar um livro na mão do seu filho, ele vai aparecer no dia seguinte com um resumo feito, em ordem lógica, organizado e com todos os pontos de maneira muito clara. Isso não vai acontecer mais nunca. É o sonho de todo pai.
É o sonho de todo pai. Filho, tá aqui, lê esse livro aqui, me resuma. Amanhã você traz e faz uma apresentação oral para mim de todos os tópicos desse livro. Nem a gente Então, consegue. nem a gente consegue. A gente precisa de empenho, precisa escrever várias vezes. O trabalho acadêmico ele é um trabalho árduo, ele exige disciplina. E foi baseado nessa experiência nossa, cristã, que a gente pôde perceber como, por exemplo, a própria estrutura bíblica, judaica, hebraica, ela é coerente com o aprendizado do conhecimento humano. O hebraico, ele traz a palavra conhecimento, entendimento e sabedoria como graus de aprendizado de um determinado conteúdo. Você tem uma experiência de conhecer, que é ganhar consciência sobre um assunto, e eles aplicam a experiência do conhecimento à experiência do sacerdócio, que é extremamente complicado de se estudar. Quem leu Levítico aqui sabe da complexidade ritualística dos processos de redenção do povo hebraico. Não é um processo simples. Aquilo ali envolvia biologia, abertura de animais, dissecação, organização, fases da lua, tempo de exercício daquele determinado sacrifício. Você tem um processo ritualístico tão pesado que aquilo ali transformava o povo judeu num povo extremamente disciplinado, organizado e limpo. Eles ganhavam consciência da formação biológica dos animais, eles ganhavam consciência da formação do universo, o estudo da astronomia. Então, toda aquela disciplina ritualística, religiosa, judaica, ela tinha uma única finalidade: trazer disciplina e consciência do conhecimento do mundo físico que estava rodeando eles. E aí, depois desse processo, né, de enfático, religioso, até mesmo cansativo, tedioso, né, de repetição, você entra numa fase de compreensão lógica. Você entende as coisas. Você consegue fazer associações lógicas, você consegue unir o conhecimento que você recebeu, fazer inferência, você consegue derivar princípios que vão levar você a tomar decisões lógicas, que vão trazer benefício para você, para sua família e para as pessoas que você serve na sua sociedade. Então, os reis, quando eles estavam maduros para o reinado, eles tinham todos os princípios da lei de Deus. Eles reinavam com esse conhecimento, com essa consciência do amor de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, e eles representavam aquilo nas decisões que eles tinham que exercer, no julgamento que eles tinham que fazer, que às vezes eram novos, que eles não tinham nenhum precedente anterior. Então, toda essa experiência inicial de conhecimento e entendimento, ela levava um progresso de conhecimento, um desenvolvimento de conhecimento que fez com que o povo de Israel se tornasse o povo mais sábio e rico da antiguidade. Eles reinaram durante muito tempo e enriqueceram e derrotaram todos os seus inimigos. Tamanho era o seu conhecimento e organização, inclusive conhecimento militar. Não tinha ninguém, inclusive tudo que nós estamos vendo hoje com Israel é fruto dessa experiência de disciplina e aquisição de conhecimento. E quando o rei ele se degradava e o conhecimento se pervertia por amor às riquezas e à idolatria, o profeta ele vinha com a retórica, com a palavra no coração e corrigia o rei, e corrigia a sociedade, e trazia ali uma correção da parte de Deus para que Deus ele pudesse estabelecer a sua ordem no seu povo. Então veja como a palavra, a Bíblia, ela tem uma profundidade educacional. Ela tem uma capacidade de ensinar, de corrigir, de organizar a mente humana de forma lógica, coerente. Então, tudo isso deu para nós essa busca. A nossa experiência de educação domiciliar, essa segurança que nós tivemos de falar, não, vamos assumir sim. Nós podemos dar algo para elas que talvez uma boa escola não vai conseguir dar. Por quê? Além de poder tê-las conosco por mais tempo, e isso eu faço um parênteses. Quem de nós aqui sabe por quanto tempo nós vamos ter os nossos filhos conosco? Quem tem coragem de dizer?
Quantos anos? Nós não sabemos. A vida humana ela está banal. Nós estamos passando por uma pandemia que ninguém sabe de fato o que é esse vírus. Nós podemos tanto morrermos quanto eles. Nós não temos a certeza de tê-los conosco durante todo o período de vida que nós gostaríamos de ter. Nós não temos. Então, essa foi uma decisão que pesou no nosso coração. Puxa, cara, nós vamos poder tê-las durante esse tempo conosco. Isso ninguém vai poder tirar de nós. Nós vamos ter as nossas filhas. Se nós vamos errar, nós vamos errar junto, mas pelo menos nós erramos juntos. Nós erramos com elas em casa. Elas vão conhecer quem é o Davi mal-humorado, o Davi chato, o Davi que esquece a chave do carro, mas elas também vão conhecer outras qualidades do Davi. E quem sabe, na hora de fazer ali a soma, não deu positivo, né? E esse relacionamento, ele não tem preço. Você poder olhar para trás e falar, puxa, eu estava com ela, eu passei esse tempo, eu falei o que eu queria. E eu ouvi dela também, eu pude brincar com ela, eu pude ouvir, eu pude ver ela mudando, eu pude esclarecer dúvidas e conflitos que elas começam a ter. A infância ela é muito curta. Quando você vê a adolescência, ela está aí com todos os seus conflitos. E você precisa de explicação, você precisa de diálogo e você precisa estar com os seus filhos. Porque se você não estiver com eles, a carência afetiva deles vai se transformar numa exploração da natureza sexual. E isso pode terminar em relacionamentos muito mal sucedidos. E em experiências amargas, que vão marcar e que podem trazer um dano para o vaso que vai comprometer a busca delas por conhecimento. E aí pode ter a melhor escola do mundo. Você já não tem mais uma atenção por parte do jovem para aquele assunto. Por quê? Porque houve uma tragédia na metade do caminho, houve um dano irreparável que afetou o coração, que afetou a mente dela. E aí é tarde para chorar. Então, essa foi uma das decisões, um dos fatores que mais pesou no nosso coração. Nós vamos poder estar com elas. E um segundo aspecto é que, puxa, olha a oportunidade que eu e você temos, cara, de reparar a nossa educação. Poxa, e é uma reparação de uma certa forma agradável, porque você não precisa ter o desespero de aprender primeiro que os seus filhos. Você precisa só ter a paciência de aprender junto com eles. E ainda você tem a vantagem de saber ler e escrever. Então, isso já te dá uma vantagem. Só Peraí que essa. tô ficando rouco. Começa a estudar, a gente percebe que é só essa mesma vantagem, né? Do resto, a gente tem que rever tudo. Davi, tá acabando o nosso tempo. Faltam 6 minutos. Eu acho melhor sair e entrar de novo. E aí eu encerro aqui direitinho, salvo e entro de novo. Aí a gente continua. Pode ser. Eu acho que o meu conteúdo, eu não tinha programado nada assim específico para falar. Eu queria mais assim que fosse uma abertura de coração nossa para amigos, né, que têm pedido e que têm nos acompanhado durante esse período. E abrir também para perguntas, né, caso haja. Então, eu gostaria de já encerrar aqui a minha participação de uma maneira mais oficial aqui, porque eu já tomei grande parte do tempo, né, cara? E deixar esse finalzinho aqui para perguntas e a gente pode encerrar e entrar de novo, só para também tentar responder alguém que tiver interesse. Travou aqui. Eu estou te ouvindo ainda. Tô? Voltou. Você voltou aí? Tô te ouvindo. Travou de novo. Travou, né? Não, então... A tela tá travada.
Tá, uma hora trava você, outra hora trava eu. Eu vou encerrar então e vou deixar salvo. Eu acho que a gente pode junto. Eu acho que a gente conseguiu transmitir. Era isso que eu queria, né? Dar esse pontapé inicial. Eu acho que a partir dessa podem surgir dúvidas ou assuntos mais específicos, e aí a gente traz, né? E a gente pode marcar ou Você quer sair e fazer. entrar de novo e abrir para Pode ser. perguntas? Tá, pode ser. Pode ser. A gente vai, aproveita. Já estão dormindo, né? É. Então tá bom, Tá vai. bom. Então tá, vou encerrar e a gente volta.